Capítulo 6. Annie não precisava daquela visita a Uppercross para descobrir que mudar de um grupo de pessoas para outro, apesar de uma distância de só 5 quilômetros, frequentemente inclui uma mudança total de conversas, opiniões e ideias. Nunca se hospedara com eles antes, sem se surpreender com tal fato, ou sem desejar que outros membros da família Elliot pudessem ter a vantagem em ver como os assuntos que eram tratados em Kellynch Hall como notórios e de extremo interesse eram desconhecidos ou desconsiderados em Uppercross. Ainda assim, com toda a sua experiência, ela acreditava que agora teria que se sujeitar a outra lição sobre a arte de reconhecer sua própria insignificância fora de seu círculo íntimo, pois certamente, tendo vindo com seu coração carregado do assunto que havia ocupado completamente ambas as casas em Kellynch por diversas semanas, esperara muito mais curiosidade e simpatia do que havia recebido, com as observações separadas, porém bem semelhantes, do Sr. e da Sra. Musgrove. Então, senhorita Anne, Sir Walter e sua irmã se foram. E em que parte de Bath acha que vão se estabelecer? Sem esperar muito por uma resposta, as jovens acrescentaram. Espero que possamos ir a Bath no inverno, mas lembre-se, papai, se formos, precisamos ficar bem localizadas. Nada de casas em Queen Square para nós. Ao que Mary complementou ansiosamente. Meu Deus, ficarei muito bem quando vocês todos tiverem partido para se divertir em Bath. Anne só pôde decidir evitar se enganar novamente no futuro e pensar com renovada gratidão na extraordinária bênção de ter uma amiga como Lady Russell, que verdadeiramente simpatizava com sua situação. A família Musgrove tinha sua própria caça para proteger e destruir, seus próprios cavalos, cachorros e jornais para distraí-la, e as mulheres ocupavam-se inteiramente com todos os outros assuntos comuns de uma casa, seus vizinhos, roupas, dança e música. Anne reconhecia ser bastante apropriado que cada pequeno reino social ditasse seus próprios assuntos de conversa e esperava logo se tornar um membro digno daquele para o qual havia sido transplantada. Com a perspectiva de passar pelo menos 2 meses em Uppercross, era seu dever preencher sua imaginação, memória e todas as suas ideias com Uppercross o máximo que conseguisse. Não temia esses 2 meses. Mary não era tão detestável ou uma irmã tão ruim quanto Elizabeth, nem tão inacessível à sua influência. Tampouco havia qualquer coisa nas outras partes do chalé tão contrária ao conforto. Sempre estivera em bons termos com seu cunhado e as crianças que a amavam quase tanto quanto a mãe e a respeitavam muito mais, lhe eram objetos de interesse, diversão e exercício saudável. Charles Musgrove era cortês e agradável, em bom senso e temperamento indubitavelmente superior à esposa, mas não tinha poderes de conversação ou graciosidade suficiente para tornar o passado que os conectava todos uma contemplação perigosa. Ao mesmo tempo, Anne podia acreditar, assim como Lady Russell, que uma união um pouco mais igualitária poderia tê-lo feito se aprimorar e que uma mulher de verdadeiro discernimento poderia ter aquilatado sua personalidade e propiciado mais utilidade, racionalidade e elegância a seus hábitos e interesses. Do jeito como as coisas eram, ele não fazia nada com muito zelo, exceto praticar esportes, e o resto de seu tempo era desperdiçado sem se beneficiar de leituras ou qualquer outra coisa. Tinha um humor muito bom, que nunca parecia ser muito afetado pelo ocasional desânimo de sua esposa, aguentando seu comportamento desarrazoado de forma admirável para Anne, e no todo, apesar de acostumar a haver pequenas discussões, nas quais ela participava mais do que queria, a pedido de ambas as partes, eles poderiam se fazer passar por um casal feliz. Sempre estavam de pleno acordo quanto à falta de dinheiro e tinham uma forte inclinação para desejar grandes presentes do pai dele, mas neste ponto, assim como na maioria deles, ele tinha a superioridade, pois apesar de Mary achar uma vergonha tal presente não ser dado, ele sempre ponderava o fato de seu pai ter muitas outras utilidades para seu dinheiro e o direito de gastá-lo como quisesse. Quanto aos cuidados com seus filhos, a teoria dele era muito melhor do que a da esposa, e sua prática não era tão ruim. Eu poderia controlá-los muito bem, não fosse pela interferência de Mary, era o que Anne frequentemente ouvia dizer, e acreditava bastante. Mas ao ouvir, por sua vez, a admoestação de Mary, de que Charles mima tanto as crianças que não consigo colocá-los em ordem, Anne nunca se sentia nem um pouco tentada a dizer, isso é bem verdade.
Uma das circunstâncias menos agradáveis de sua estadia lá era o fato de que todos lhe faziam confidências demais e lhes revelavam demasiadas reclamações privadas da família. Como era sabido que tinha alguma influência sobre sua irmã, pediam-lhe continuamente, ou pelo menos lhe faziam insinuações, para que a exercesse além do que seria praticável. Gostaria que persuadisse Mary a parar de imaginar que está doente o tempo todo. Era o que Charles lhe dizia, e de mau humor Mary falava. Acredito que se Charles me visse morrendo, não acharia que há nada de errado comigo. Estou certa, Anne, de que se tentasse, poderia persuadi-lo de que estou mesmo muito doente, muito mais do que demonstro. A declaração de Mary era: odeio mandar as crianças para o casarão principal, apesar de sua avó estar sempre esperando a visita deles, pois ela os mima e faz todos os seus gostos, dando-lhes tantas porcarias e doces que sempre voltam passando mal e mal-humorados pelo resto do dia. E a Sra. Musgrove aproveitava a primeira oportunidade de encontrar-se sozinha com Anne para dizer: Oh, senhorita Anne, como queria que a Sra. Charles tivesse um pouco do seu jeito com as crianças. São criaturas completamente diferentes quando estão com você. No geral, são tão mimadas. É uma pena não conseguir fazer com que sua irmã as controle. São as crianças mais saudáveis que já vi, pobrezinhas. Sem parcialidade. Mas a Sra. Charles não sabe como deveriam ser tratadas. Meu Deus, como são levadas às vezes. Garanto, senhorita Anne, que isso impede que eu as queira ver em nossa casa com tanta frequência como gostaria, se fossem diferentes. Acredito que a Sra. Charles não fica muito satisfeita com o fato de eu não as convidar mais vezes, mas você sabe que é muito ruim cuidar de crianças que se é obrigada a controlar a todo momento. Não faça isso e não faça aquilo, ou que só se consegue manter em ordem oferecendo mais bolo do que deveriam comer. Além disso, recebeu a seguinte informação de Mary. A Sra. Musgrove pensa que todos os seus criados são tão fiéis que seria uma traição questionar sua lealdade, mas tenho certeza, sem exagero, de que sua criada principal e sua lavadeira, ao invés de trabalharem, ficam passeando pelo vilarejo o dia todo. As encontro por onde for e declaro que nunca entro 2 vezes no quarto de meus filhos sem vê-las. Se Jemima não fosse a criatura mais confiável e constante do mundo, isso seria o suficiente para fazê-la desandar, pois ela me diz que as 2 ficam o tempo todo tentando convencê-la a ir passear com elas. E a Sra. Musgrove, por sua vez, dizia: faço questão de nunca interferir com nenhum assunto da minha nora, pois sei que isso seria inaceitável. Mas te digo, senhorita Anne, porque você pode corrigir as coisas, que não tenho uma opinião muito boa da babá da Sra. Charles. Ouço histórias estranhas sobre ela, está sempre vagueando por aí. E sei pessoalmente que se veste de forma tão fina que é o suficiente para estragar todos os criados de quem se aproxima. A Sra. Charles põe muita confiança nela, eu sei. Mas te darei somente uma dica para que fique atenta, pois se vislumbrar qualquer coisa de errado, não precisa ficar com medo de mencionar. Novamente, Mary reclamou que a Sra. Musgrove tinha o costume de não lhe dar a primazia que lhe era devida quando jantavam no casarão principal com outras famílias, e não via motivo para ser considerada tão parte da família a ponto de perder sua posição social. E um dia, quando Anne caminhava só com as mulheres da família Musgrove, enquanto uma delas falava sobre posição social, pessoas de alta posição e inveja da posição dos outros, disse: não tenho escrúpulos em observar para a senhorita quão absurdas algumas pessoas são no que tange a sua posição, porque todo mundo sabe como a senhorita é tranquila e indiferente quanto a este assunto. Mas gostaria de alguém que pudesse dar uma dica a Mary, de que seria muito melhor se ela não fosse tão tenaz, especialmente se não ficasse tentando passar na frente de mamãe e ocupar seu lugar. Ninguém duvida que ela tenha o direito de ter precedência em relação à mamãe, mas seria mais digno se ela não ficasse o tempo todo insistindo nisso. Não é que mamãe se importe com isso, mas sei que muitas pessoas reparam. Como Anne poderia corrigir todas essas questões? Podia somente ouvir pacientemente, atenuar cada reclamação e inventar desculpas de uma parte para a outra, além de sugerir a todos a paciência necessária entre vizinhos tão próximos e enfatizar as sugestões que fossem em benefício de sua irmã. Em todos os outros aspectos, sua visita começou e prosseguiu muito bem. Seu próprio humor havia sido melhorado pela mudança de ares e assuntos, por estar a 5 quilômetros de distância de Kellynch.
Os achaques de Mary diminuíram com a presença de uma companheira constante e suas interações diárias com a outra família, já que não havia nem muito afeto, confidências ou afazeres no chalé que as interrompesse, eram sempre uma vantagem. Foram certamente intensificadas ao máximo, pois se encontravam todas as manhãs e raramente passavam uma noite separados. Mas Anne acreditava que não teriam passado tão bem sem a visão das respeitáveis silhuetas do Sr. e da Sra. Musgrove em seus lugares de costume, ou sem as conversas, risadas e cantorias de suas filhas. Anne tocava piano muito melhor do que qualquer uma das senhoritas Musgrove, mas não tendo uma boa voz, conhecimento de harpa ou pais amorosos que a assistissem e se declarassem deleitados, sua performance não era tida em alta conta, somente por educação ou para que as outras pudessem descansar. Disso ela estava bem ciente. Sabia que quando tocava só dava prazer a si mesma, mas esta não era uma sensação inusitada. Exceto por um período de sua vida, ela nunca havia, desde que tinha 14 anos, desde a morte de sua amada mãe, experimentado a felicidade de ser ouvida ou encorajada por qualquer apreciação justa ou verdadeiro bom gosto. Na música, ela se acostumara a se sentir sozinha no mundo, e a parcialidade afetuosa do Sr. e da Sra. Musgrove pelas performances de suas próprias filhas e a absoluta indiferença pela de qualquer outra pessoa dava a Anne muito mais prazer por eles do que o traje por si mesma. O grupo do casarão principal era às vezes aumentado por outros visitantes. A vizinhança não era tão grande, mas a família Musgrove era visitada por todos e oferecia mais jantares, recebia mais visitantes por convite por acaso do que qualquer outra família. Era mais completamente popular. As jovens eram loucas por dançar, e as noites ocasionalmente terminavam em um pequeno baile espontâneo. Alguns primos moravam a uma distância de Uppercross que podia ser percorrida a pé, em circunstâncias menos afluentes, e que dependiam da família Musgrove para todos os seus prazeres. Apareciam a qualquer hora e ajudavam a tocar qualquer instrumento ou a dançar em qualquer lugar. E Anne, que preferia muito o cargo de música do que um mais ativo, tocava músicas campestres para eles, por horas a fio, gentileza esta que sempre fazia com que seus dotes musicais fossem observados pelo Sr. e pela Sra. Musgrove, muito mais do que qualquer outra coisa, e frequentemente ensejava o seguinte elogio: "Muito bem, senhorita Anne, muito bem mesmo. Deus meu, como esses dedinhos voam pelas teclas." Desta maneira, as primeiras 3 semanas se passaram. Chegou o fim de setembro, e então o coração de Anne estava em Kellynch novamente. Um amado lar transferido para terceiros, todos os preciosos cômodos, a mobília, as alamedas e as vistas, acolhendo novos olhos e membros. Ela não conseguia pensar em muitas outras coisas no dia 29 de setembro, e ouviu a seguinte observação empática de Mary, que, percebendo em que dia estavam, exclamou: "Deus do céu, não é hoje que os Croft chegam a Kellynch? Fico feliz por não ter pensado nisso antes. Como me deixa triste." Os Croft tomaram posse da casa com a típica pontualidade naval e precisavam ser visitados. Mary deplorava tal necessidade. Ninguém sabia como ela sofreria. Adiaria o máximo possível. Porém, não descansou até convencer Charles a levá-la até lá na carruagem, logo nos primeiros dias. E estava em um estado de agitação imaginária bastante animado e confortável quando retornou. Anne havia ficado sinceramente contente por não ter podido ir. Desejava, contudo, ver os Croft e ficou feliz por estar em casa quando retribuíram a visita. Quando chegaram, o chefe da família não estava em casa, mas as 2 irmãs estavam juntas. Tendo a Sra. Croft ficado a cargo de Anne, enquanto o almirante sentara-se ao lado de Mary e agradava-a dando sua atenção bem-humorada a seus meninos, ela pôde procurar alguma semelhança, se não em suas feições, em sua voz, personalidade ou forma de se expressar. A Sra. Croft, apesar de não ser nem alta nem gorda, tinha uma constituição robusta, ereta e vigorosa, que dava importância à sua pessoa. Tinha olhos escuros e brilhantes, dentes bonitos e um rosto agradável no geral. Apesar disso, sua pele avermelhada e castigada pelo tempo, consequência de ter passado quase tanto tempo no mar quanto seu marido, a fazia parecer ter vivido alguns anos a mais do que seus verdadeiros 38 anos.
Seus modos eram francos, tranquilos e decididos, como os de uma pessoa que não desconfiava de si mesma e não duvidava do que tinha que fazer, sem qualquer traço de aspereza, contudo ou qualquer falta de bom humor. Anne formou uma alta opinião sobre ela por ter demonstrado muita consideração para consigo em tudo o que se relacionava a Kellynch, e isso a agradou, especialmente por ter se assegurado nos primeiros 30 segundos, no momento em que foram apresentadas, na verdade, de que a Sra. Croft não sabia nem suspeitava de nada que a fizesse ter qualquer tipo de predisposição. Anne estava bem certa quanto a isso, e consequentemente cheia de força e coragem, até que foi pega de surpresa pela seguinte fala da Sra. Croft. Descobri que foi você e não sua irmã que meu irmão teve o prazer de conhecer quando esteve neste condado. Anne esperava estar velha demais para ruborizar, mas com certeza não havia passado da idade de ter emoções. Talvez não tenha ficado sabendo que ele se casou, acrescentou a Sra. Croft. Agora Anne podia dar a resposta que deveria, e ficou feliz em perceber quando as próximas palavras da Sra. Croft explicaram que ela se referia ao Sr. Wentworth, que não havia dito nada que não pudesse servir para qualquer um dos irmãos. Sentiu imediatamente o quão razoável era a Sra. Croft estar pensando e falando sobre Edward e não Frederick. E envergonhada de seu próprio esquecimento, dedicou-se a saber mais do que o estado atual de seu antigo vizinho com um interesse adequado. O resto passou-se tranquilamente, até que, logo após terem se levantado, Anne ouviu o almirante dizer a Mary: Estamos esperando a chegada de um irmão da Sra. Croft em breve. Ouso dizer que já o conhece de nome. Foi interrompido pelos animados ataques dos menininhos que se agarravam a ele como um velho amigo, implorando que não fosse embora. E concentrado demais nos pedidos para que ele os levasse dentro de seus bolsos e etc., não teve tempo de terminar ou de se lembrar do que havia começado a falar. Anne precisou persuadir a si mesma, o melhor que pôde, de que ele ainda se referia àquele mesmo irmão. Não conseguiu, contudo, chegar a um grau de certeza que a não deixasse ansiosa para saber se algo não havia sido dito sobre o assunto na outra casa que os Croft haviam visitado antes. O pessoal do casarão principal ia passar aquela noite no chalé, e sendo tarde demais no ano para que tais visitas fossem feitas a pé, os habitantes deste último começaram a prestar atenção para tentar ouvir os sons da carruagem, quando a senhorita Musgrove, mais jovem, entrou sozinha. A primeira ideia, desanimadora, foi de que ela estava vindo pedir desculpas e que eles teriam que passar a noite sozinhos, e Mary estava pronta para se sentir afrontada, quando Louisa a apaziguou dizendo que só havia vindo a pé para dar espaço para a harpa, que estava sendo trazida na carruagem. Eu vou contar nosso motivo, acrescentou ela, e tudo sobre ele. Vim avisar vocês que papai e mamãe estão acabrunhados esta noite, especialmente mamãe. Ela está pensando tanto no pobre Richard. Então concordamos que seria melhor trazermos a harpa, pois parece diverti-la mais do que o piano. Vou lhes contar porque ela está triste. Quando os Croft nos visitaram esta manhã, eles passaram aqui depois, não foi? Mencionaram que o irmão dela, o Capitão Wentworth, acabou de voltar para a Inglaterra, ou foi dispensado ou algo assim, e virá visitá-los quase que imediatamente. E por azar, ocorreu à mamãe depois que partiram que Wentworth, ou algo muito parecido, era o nome do capitão do pobre Richard, em algum ponto de sua carreira. Não sei quando nem onde, mas muito tempo antes dele morrer, pobrezinho. Então, ao reler as cartas e vasculhar as coisas dele, ela descobriu que era mesmo, e está perfeitamente convencida de que deve ser o próprio, e não consegue parar de pensar nisso e no pobre Richard. Por isso, precisamos do máximo de animação que pudermos para que ela não fique remoendo essas coisas tão deprimentes. As verdadeiras circunstâncias desta parte patética da história da família eram que os Musgrove haviam tido o infortúnio de ter um filho muito problemático e incorrigível, e a sorte de perdê-lo antes que fizesse 20 anos. Ele havia sido mandado para o alto mar por ser burro e incontrolável em terra. Ninguém da família ligara muito para ele antes disso, apesar de se importarem tanto quanto ele merecia. Pouco se ouvira falar nele e quase ninguém sentira sua falta, até que a notícia de sua morte no exterior chegara a Uppercross 2 anos antes. Ele havia sido, apesar de suas irmãs agora estarem fazendo o que podiam por ele, chamando-o de pobre Richard, nada mais do que Dick Musgrove,
obstinado, insensível e inútil, que nunca havia feito nada para merecer mais do que a abreviação de seu nome, vivo ou morto. Passara muitos anos em alto mar e estivera durante as transferências, às quais todos os marinheiros em treinamento estão sujeitos, especialmente aqueles dos quais todos os capitães querem se livrar, a bordo da fragata do capitão Frederick Wentworth, a Lacônia, por 6 meses. Enquanto estivera na Lacônia, ele havia, sob a influência de seu capitão, escrito as únicas 2 cartas que seus pais haviam recebido dele durante toda a sua ausência. Quer dizer, as 2 únicas cartas desinteressadas, pois todas as outras eram meros pedidos de dinheiro. Em cada carta, ele havia falado bem de seu capitão, mas ainda assim, sua família tinha tão pouco hábito de prestar atenção nessas questões, era tão desatenta e indiferente sobre os nomes dos homens ou dos navios, que mal havia causado qualquer impressão naquela época. O fato de a Sra. Musgrove ter repentinamente se lembrado, naquele mesmo dia, de que o nome Wentworth tinha relação com seu filho, parecia um daqueles lampejos da mente que às vezes ocorrem. Ela havia consultado suas cartas e descoberto que tudo era como havia suposto, e reler essas cartas, após um intervalo tão longo, com seu pobre filho perdido para sempre e toda a força de seus defeitos esquecida, havia afetado muito seu humor, lançando-a a um luto por ele maior do que quando primeiro ficara sabendo de sua morte. O Sr. Musgrove também havia sido afetado, em menor grau, e quando chegara ao chalé, evidentemente precisariam primeiro falar novamente sobre o assunto, e depois de todo o alívio que uma companhia alegre poderia lhes dar. Ouvi-los falar tanto sobre o capitão Wentworth, repetindo seu nome com tanta frequência, conjecturando sobre os anos que se passaram e finalmente decidindo que provavelmente seria, o mesmo capitão Wentworth que se lembravam de ter conhecido 1 ou 2 vezes após terem voltado de Clifton, um jovem muito elegante, mas sem saber se havia sido há 7 ou 8 anos, era uma nova provação para os nervos de Anne. Ela descobriu, contudo, que era algo com que precisaria se acostumar, já que estava sendo efetivamente aguardado no condado, ela precisaria aprender a ser insensível em relação a estes pontos. E não somente parecia que ele era aguardado em breve, como também os Musgrove, por sua gratidão pela gentileza com que o capitão tratara seu pobre Dick e pelo respeito que sentiam por seu caráter, marcado que havia sido pelos 6 meses que o pobre Dick passara sob seus cuidados, e por suas menções a ele em elogios categóricos, ainda que não corretamente escritos, como sendo um camarada elegante e bom, só um pouco, exigente demais com o professor. Haviam se decidido a contatá-lo assim que ficassem sabendo de sua chegada. A decisão de fazê-lo ajudou a confortá-los durante a noite.